Senador Marcondes Perillo, quero dizer a Vossa Excelência e a todos os que ainda estão nessa sessão que serei o mais breve possível. Poderia, inclusive, ter declinado de falar sobre os 15 anos do Plano Real, mas o que me fez ficar até esta hora para usar a palavra não foi para homenagear de forma justa os construtores e os mantenedores do Plano Real. Aqui ainda estão presentes o ministro Recupero, doutor Edmar Baixa, doutor José Coelho Ferreira e outros que saíram, como o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um grande arquiteto, embora sem conhecer a arquitetura como ele próprio reconheceu. Mas não há necessidade de ser arquiteto para fazer grandes obras. É preciso ter esperança. Eu uso a palavra para, com a experiência de engenheiros, homenagear os que propuseram essa sessão, o senador Arthur Vigílio e o deputado José Aníbal. E no lugar onde ela está sendo feita, no Congresso Nacional. Este lugar, ministro Recupero, neste Congresso Nacional, as tentações não têm sido poucas para atentar contra os pilares do Plano Real. Num regime presidencialista, o normal é que o guardião do Tesouro seja a Secretaria do Tesouro, seja o Poder Executivo. Eu podia dizer que, neste momento, o país está sem guardião do Tesouro. As pequenas coisas estão sendo construídas para destruir o Plano Real. Há uma tendência muito grande de se abandonar todos os conceitos que levaram à consolidação do plano. O crescimento das despesas correntes está fora de qualquer controle. Poucas vozes se levantam contra isso. As tentações não são só do Planalto. As tentações também são do Senado, também são da Câmara, também são dos sindicatos, também são dos empresários, também são dos governadores, também são dos prefeitos. Neste momento em que a economia não cresce e, evidentemente, as receitas públicas não crescem, as despesas continuam crescendo. A dívida pública interna está disparando. Os estudos das crises econômicas no mundo mostram que, claramente, após uma grande crise como esta, o resultado pode ser o 37, como aconteceu nos Estados Unidos. Se enfrentou a crise fim da década de 20, começo da década de 30, e se deparou com a nova crise. Portanto, eu subo aqui não como alguém que está prevendo um futuro que não seja promissor, mas como alguém que pede ao Congresso Nacional, porque tenho feito isso, às vezes de maneira isolada. Tenho subido a tribuna de maneira isolada. Tenho contado muitas vezes com o apoio do meu partido, o Democratas, cujo presidente, Rodrigo Maia, está aqui, e o líder, o deputado Ronaldo Caiado. Mas as tentações são de tal forma, e as pressões são tão grandes, e a oposição é tão pequena, que o Congresso tem aprovado tudo que é aumento de despesa para contentar a todos. E, nesse momento, parece ser uma medida anticíclica, porque se aumenta o gasto público. Mas nos livros que eu aprendi, eu não sou economista, recomendam que as ações anticíclicas sejam com investimentos com despesas reversíveis, compressíveis, e que possam ser eliminadas após a crise. Portanto, o meu discurso breve é um discurso de advertência, é um discurso de aconselhamento, é um pedido aos meus companheiros da base do governo e da oposição para que não caiamos em tentação de destruir os pilares do Plano Real, agora que se avizinha uma eleição em 2010 e deixemos uma herança muito ruim para o próximo presidente, que não sabemos quem vai ser, mas que ele possa dar continuidade e que possamos voltar aqui
para comemorar os 20 anos do Plano Real, 20 anos de estabilidade, 20 anos em que o imposto que é cobrado só sobre os pobres, que é a inflação, não tem sido cobrado. Essa frase é de Ulisses Guimarães. A inflação é o imposto que só os pobres pagam. Vamos nos unir para ajudar ou compensar as fraquezas daqueles que querem colocar o plano de obras do governo com um nome diferente de plano de obra, com o nome de PAC, fora do cálculo superávit. Isso é uma tentação que nós não podemos cair, que o Congresso Nacional não pode aprovar uma LDO com esse tipo de absurdo. Muito obrigado, senhor presidente.